Leitura da título 11 dos crimes contra a administração pública, capítulo 11 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato: apropriar-se, o funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplicam-se as mesmas penas se um funcionário público, embora não tenha tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Do peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe posterior, reduz pela metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informação: inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada pelo sistema de informação: modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento: extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa das estabelecidas em lei, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança de meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva: solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada de 1/3 se a consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda de ofício com infração do dever funcional, cedendo ao pedido ou influência de outra, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho: facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, reclusão de 3 a 8 anos e multa.
Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, de detenção de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Seu interesse é legítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se do fato resultar prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimos de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informação ou banco de dados da administração pública. Se utiliza indevidamente do acesso restrito, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência, devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ansejo de devassá-lo, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público, considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo ou emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação da função pública. Usurpar o exercício da função pública. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se do fato o agente ofere vantagem, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato em razão da resistência não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Desobedecer à ordem legal do funcionário público
Detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de função. 2 a 5 anos reclusão e multa. A pena é aumentada pela metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Descaminho. Iludir no todo ou em parte o pagamento direto ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo. Entrada, saída e consumo da mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Equipara as atividades comerciais, para efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. A pena aplica-se em dobro se o crime desse caminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida. Reclusão de 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Equipara-se as atividades comerciais para efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além das penas correspondentes à violência. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital e de sinal.
rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital. Conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro, oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária. Suprimir ou reduzir a contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir na folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados empregados, empresários, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado, que lhe prestem serviço. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios de contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importância ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou em regulamento, antes do início da exação da ação fiscal. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa. O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios de previdência social dos crimes praticados por particular contra a administração pública e estrangeira, corrupção ativa em transação comercial internacional, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Reclusão de 1 a 8 anos e multa. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão de vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro, direto ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário estrangeiro no exercício de suas funções relacionadas à transação comercial internacional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena é aumentada pela metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Considera-se funcionário público estrangeiro, para efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Dos crimes de licitações em contratos administrativos. Aqui foram todas as alterações pela nova lei de licitações. Capítulo 2º-B. Contratação direta e legal. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei.
reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação, frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente de adjudicação do objeto da licitação. O caráter competitivo do processo licitatório, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida, patrocinar direto ou indiretamente, ou interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato processório licitatório. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ansejo de devassá-lo. Detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Fornecimento como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada, deteriorada e servível para o consumo ou com o prazo de validade vencido. Entrega de uma mercadoria por outra, alteração de substância na qualidade ou quantidade de mercadoria ou do serviço fornecido. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Reclusão de 4 anos e 8 anos e multa. Contratação inidônea. Admitir licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Inidoneidade. A declaração de inidoneidade hoje com a nova lei é de 3 a 6 anos. E é para todos os entes da administração. Então, contratação inidônea, admitir a licitação de empresa ou profissional declarado inidôneo. Reclusão de 1 ano a 3 anos. E multa. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Admitir a licitação é um crime, celebrar o contrato é outro. Reclusão de 3 anos a 6 anos. Incide na mesma pena deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar da licitação e nas mesmas penas do parágrafo 1º, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Obstar, impedir ou dificultar. Impedimento. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito. Reclusão de 3 meses a 2 anos e multa. Voltando um pouco aqui nessa contratação inidônea, a gente tem 4 formas de penalidade de acordo com a nova lei: advertência, multa, impedimento de contratar com o poder público e declaração de idoneidade. A declaração de idoneidade, salvo engano, é no mínimo 3 e no máximo 6 anos que você poderá ser declarado inidôneo.
E essa declaração vai se estender a todos os entes federativos. E aí a gente tem, se você admite uma licitação, é um crime. Se você celebra o contrato, é o mesmo crime, na verdade, só que com penalidade diferente, né? Se você contrata, você tem 3 a 6 anos. Omissão grave de dano ou de informação por projetista. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse, PMI aqui também. Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Considera-se condições de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição de solução de projeto e do respectivo preço pelo licitante, incluindo sondagens, topografias, estudos de demandas, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro as penas previstas no caput deste artigo. A pena de multa combinada aos crimes previstos no capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com a contratação direta. Não poderá ser inferior a 2%. Dos crimes contra a administração da justiça, reingresso de estrangeiro expulso. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ética disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, reclusão de 2 a 8 anos e multa. A pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe que não ser ter verificado, que sabe não se ter verificado, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticada por outra. Detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha. Perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade de administração pública direta ou indireta. O fato deixar de ser punível se antes da sentença no processo em que incorreu o ilícito o agente se retrata ou declara a verdade. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha. Perito, contador,
produtor, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação, reclusão de 3 a 4 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no concurso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. A pena aumenta-se de 1/3 até metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permitir. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa além da pena correspondente à violência. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Invocar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com fim de induzir o erro ao juiz ou perito. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, a que é combinada a pena de reclusão, detenção de 1 a 6 meses e multa. Se o crime não é combinado, pena de reclusão, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Favorecimento real. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Detenção de 1 a 6 meses e multa. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Detenção de 3 meses a 1 ano. Exercício arbitrário ou abuso de poder revogado em 2019. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é praticado de mão armada ou por mais uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. A pena é de reclusão, se de 1 a 4 anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está preso ou internado. No caso de culpa do funcionário incumbido de custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa, invadir-se ou tentar invadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, dever profissional prejudicando interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação.
incorrem na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultânea e sucessivamente partes contrárias, sonegação de papel ou objeto de valor probatório, inutilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Exploração de prestígio, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz. Jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Reclusão de 1 a 5 anos. E multa. As penas aumentam de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas aferidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial ou sobre a perda ou suspensão de direito. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de quem foi suspenso ou privado por decisão judicial. Detenção de 3 meses a 2 anos. Ou multa. Capítulo 4 dos crimes contra a administração pública. Contratação de operação de crédito. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo, sem prévia de autorização legislativa. Reclusão de 1 a 2 anos. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo com inobservância de limite, condição ou montante estabelecidos em lei ou em resolução do Senado Federal, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em resto a pagar. Ordenar ou autorizar a inscrição em resto a pagar de despesas que não tenham sido previamente empenhadas ou que exceda limites estabelecidos em lei. Detenção de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cujas despesas não possam ser pagas no mesmo exercício financeiro, ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Reclusão de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Ordenar despesa não autorizada em lei, de 1 a 4 anos, reclusão. Aqui não tem nenhuma multa nos crimes contra as finanças públicas, hein? Prestação de garantia graciosa. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra a garantia, em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Detenção de 3 meses a 1 ano. Não cancelamento de resta a pagar. Deixar de ordenar, de autorizar e de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei. Detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura. Ordenar, autorizar ou executar o ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Reclusão de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação de mercados financeiros de títulos de dívida pública, sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Reclusão de 1 a 4 anos. Fim.